O capítulo 8 de Romanos só faz sentido quando você lembra do grito final de Romanos 7:24. Você lembra? Miserável homem que sou, quem me livrará? Tá lá, Romanos 7:24. E essa, irmãos, não é uma frase fraca, é o momento em que o nosso eu quebra. Então, Romanos 7, que já temos até um vídeo gravado aqui, mostra o limite do esforço humano. E aí entra Romanos 8, nos revelando o poder de uma vida rendida ao Espírito Santo. Então, Deus permite a frustração da nossa força e aqui, em Romanos 8, ele vai nos mostrar como viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Amém? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o segundo Espírito. O que eu quero destacar? Nenhuma condenação há. No original, irmãos, isso carrega uma ideia jurídica. Você foi absolvido, absolvida no tribunal espiritual. Não é Deus revelou, Deus esqueceu. A dívida foi paga e o caso foi encerrado. Glórias a Deus. E por quê? O versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aqui a gente encontra duas leis. Lei do pecado, que nos puxa para baixo. Lei do Espírito de vida, que nos levanta para viver acima. É como a gravidade. Existe a gravidade, a lei da gravidade, mas o avião consegue vencer essa lei. Assim somos nós pelo poder do Espírito. O Espírito te faz viver acima do que antes te dominava. Oh, glória! Isso não é lindo, irmãos? Os versículos 5 a 8. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olha, o versículo em destaque, porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. A mentalidade carnal é morte, mas a espiritual é vida, a espiritual é vida e paz. Aqui está algo muito profundo para nós, irmãos. A batalha, ela não começa nas atitudes, ela começa em nossa mente. Ou seja, pensamentos constantes formam inclinações. Inclinações formam decisões. Decisões constroem destinos. Entendem? Então, a carne, ela não precisa de esforço, ela flui naturalmente, mas o espírito precisa de quê? Consciência, constância, rendição, vigilância. Não é sobre nunca ter pensamentos ruins, irmãos, é sobre quem governa a nossa mente e que precisa ser o Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Os versos 9 a seguir. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. E mais, o verso 11. Aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Aqui não está dizendo que vai habitar, habita em vós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, meus amados,
não está ao seu redor, não está distante, está dentro de você. Isso muda a tua identidade espiritual completamente e a minha também. Isso não é grandioso? Portanto, irmãos, nós somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se através do Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão para novamente temerdes, mas receberdes o Espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos o quê? Filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se então nós sofremos com Ele, que também nós sejamos glorificados juntos com Ele. Aqui, o nosso Deus quebra uma mentira, né? Muito profunda. Qual é? Não recebestes um espírito de servidão. Não recebestes um espírito de escravidão. Você não se relaciona com Deus como alguém com medo, mas como filha, como filho. E isso revela 3 coisas importantes. Como somos filhos, nós temos agora intimidade. Abba, Pai, ou seja, paizinho. Isso revela que nós temos uma identidade, queridos. Você não precisa provar valor. Você é filho de Deus, filha de Deus. Você também tem herança, você é herdeira, você é herdeiro. Você não está tentando conquistar, você está aprendendo a viver aquilo que você já recebeu. Oh, glória, aleluia. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança. Porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme em uníssono e sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Como, pois, esperançar o que um homem vê? Mas se esperarmos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. Essa aqui, irmãos, é uma das revelações mais profundas. O versículo 22 vai dizer que toda a criação geme. A criação geme. Paulo descreve a dor como um gemido de parto. Como entender isto? Dor, meus irmãos, não é fim. Dor, irmãos, não é punição. Dor é um processo de nascimento. O que você está vivendo hoje não é um enterro, é uma gestação. Algo está sendo gerado em você, algo está sendo gerado em mim. Maturidade, fé, dependência de Deus, autoridade espiritual. É o que eu preciso e que você precisa. Amém? Vamos receber essa palavra? Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. E aí, quando você não consegue orar, o Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Em outras versões, com gemidos inexprimíveis. Isso aqui, irmãos, é íntimo demais. Deus não depende da sua eloquência. Tem orações que nem saem em palavras, não é verdade? Só lágrimas, silêncio, dor. Mas ainda assim, o céu entende perfeitamente. Aleluia. O Espírito Santo traduz sua dor em linguagem espiritual. Então, meu querido, não desespere. Deus entende a tua dor. Deus entende o teu silêncio. Deus entende as tuas lágrimas.
E sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. O verso 30. Além disso, aos que ele predestinou, a estes também os chamou. Aos que ele chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Esses versículos, eles são muito profundos, né? Mas muitas das vezes eles são mal entendidos. Não é automático, irmãos, né? É para quem ama a Deus e vive o propósito. Não é algo mecânico, é para quem ama, para quem vive o propósito. E aqui entra algo muito poderoso, aqui no versículo 30. Aos que ele predestinou, ele chamou. Aos que ele chamou, ele o quê? Justificou. E ao que ele justificou, ele fez o quê? Glória ao nome do Senhor. Glorificou. Vamos notar um detalhe aqui? Está tudo no passado, irmãos, como se já estivesse concluído. Deus já viveu o final, né, de tudo. Ele já viu e Ele está te conduzindo até lá. Amém? Deus já viveu, Deus está lá, Ele já viveu por nós. Nós precisamos apenas confiar no Senhor. O Senhor viu, o Senhor viveu e Ele está conduzindo cada um de nós até lá. Não do jeito que estamos, mas vitoriosos. O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará gratuitamente também com ele todas as coisas? Quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é o que condenará? É Cristo que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui a gente percebe e vê o apóstolo Paulo fazendo perguntas como se fosse um advogado, né? Quem acusará? Quem condenará? E a resposta, ninguém. Ninguém. Por quê? Porque Deus já te justificou. Jesus morreu por você. Ele intercede por você e por mim também, por nossas famílias, por nossos queridos, pelo mundo inteiro. Ou seja, nós estamos legalmente protegidos no mundo espiritual. A gente só não recebe essa bênção se nós não quisermos, porque ela é garantia para nós, né, irmãos? Aí vem agora o clímax do capítulo. Nada pode te separar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por causa de ti somos mortos todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, essa é uma declaração eterna. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar, né? Onde está? Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmão, sabe? E Paulo vai listar aqui tudo: morte, vida, anjos, potestades, presente, futuro. Ele cobre tudo que existe. Ou seja, não existe força espiritual, não existe força emocional, circunstancial, capaz de romper o vínculo entre você e Deus, entre mim e Deus. Que coisa grande, meus irmãos. Essa palavra, queridos, é garantia. A palavra de Deus está empenhada, creia nisso. Vamos orar. Pai amado, Deus eterno e poderoso, nesta hora, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, não apenas por nós, Senhor,
mas por toda a nossa casa, por nossa família, por todos aqueles que o Senhor nos confiou. Senhor, olha para nós. Tu conheces os nossos corações, nossas lutas silenciosas, nossos medos escondidos, as batalhas que ninguém vê, mas o Senhor vê. E hoje, Senhor, nós te entregamos a nossa vida por completo. Pai querido, purifica os nossos pensamentos, alinha nossas emoções, fortalece nosso espírito. Nós te apresentamos os nossos queridos familiares, Senhor. Faz a obra na vida de cada um deles. Pai, nós te entregamos os nossos filhos, nossos pais, o ministério que nós estamos engajados, envolvidos, meu Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria, nos dê propósito, Pai. Que haja paz, Senhor, em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração. Que possamos ser governados, meu Pai, pelo Teu Espírito. Que a nossa casa seja um lugar de oração. Que o nosso coração abrigue, Pai, a presença do Espírito, a luz do Espírito, Senhor. Ó Pai, não desista de nós. Não desista da nossa família. Nos restabeleça, nos ajude a ser guiados pelo Espírito, Senhor. Que o Espírito interceda por nós com gemidos inexprimíveis e venha nos selar para a volta de Jesus. Ó Pai, que se cumpra em nós a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.